Olá, meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso comentário semanal da Parashá. A Parashá dessa semana chama-se Emor e encontra-se em Vaikra, no livro do Levítico, capítulo 21, verso 1, até o 24, verso 23. E a nossa Parashá começa com o seguinte verso em hebraico: Vayomer Hashem el Moshe, Emor el Kohanim bnei Aaron, ve'amarta aleihem lenefesh lo itama be'amav. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Dize aos filhos, aos sacerdotes, filhos de Aarão, fala para eles que por um morto eles não se contaminarão entre o seu povo. E já no verso 6 nós temos uma ordem dada aos Kohanim: Kedoshim yiyu leEloheichem velo yeralelu Shem Eloheichem. Santos sereis ao vosso Deus, e não profanarão o nome do seu Deus. Muito bem, então o que nós temos realmente aqui nessa semana, a Parashá dessa semana, Emor, são muitas leis relacionadas aos Kohanim, aos sacerdotes, que eram responsáveis pelos serviços na Mishkan, primeiramente no tabernáculo móvel, no deserto, e posteriormente no Beit HaMikdash, no templo sagrado em Jerusalém. Justamente por estarem sempre envoltos, sempre envolvidos com a santidade do templo, com a separação que era necessária, a Torá exige dos Kohanim, dos sacerdotes, um comportamento exemplar. Como está escrito: sejam sagrados, sejam separados para o seu Deus e não profanem o nome do seu Deus, conforme acabamos de ler agora em Vaikra 21, verso 6. Mas o final deste verso parece ter sido um pouco desnecessário, pois se já está escrito: sejam separados, sejam santos, não é óbvio que os Kohanim não devem profanar o nome de Deus? Quanto a isso, nós temos uma explicação no livro chamado Lekach Tov, que a Torá está nos ensinando aqui neste verso um dos fundamentos mais importantes do nosso trabalho espiritual neste mundo, para o nosso avanço, para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento neste mundo. Se estivesse escrito apenas sejam santos, sejam separados, nós poderíamos pensar que se um Kohen, por exemplo, não conseguisse ser uma pessoa sagrada, uma pessoa separada, talvez ele pudesse então pelo menos viver como uma pessoa mediana, como uma pessoa normal, como uma pessoa regular, uma pessoa comum. Então a Torá nos revela algo impressionante. Se o Kohen, se o sacerdote, por exemplo, não se santifica, ele não se separa, ele automaticamente estará profanando o nome de Deus. Isto porque no nosso trabalho, aqui neste mundo, não existe um mediano, não existe um meio termo. Em cada instante, ou nós estamos santificando o nome de Deus, Kiddush Hashem, ou então nós estamos denegrindo o seu nome. E esta não é uma lei espiritual que aplica-se apenas aos Kohanim, apenas aos sacerdotes, mas se aplica a cada um de nós. Judeus ou Noahites, judeus ou Bnei Noach. Aprendemos isso então, talvez a partir do Shema Israel, que é recitado todos os dias, de manhã e à noite, pelos judeus. E nós temos ali: e se você escutar as minhas mitzvot, dar ouvidos às minhas mitzvot, que eu comando hoje, e comerás e te saciarás, mas cuide-se para que o seu coração não se corrompa, e você se desvie e sirva a outros deuses e se curve diante deles. Porque não há nenhuma transição intermediária entre o início, que trata de quando estamos seguindo o caminho de Deus, e o final, que fala de servir outros deuses? Explicam os sábios que o mundo espiritual é como se fosse uma escada rolante. Vamos colocar assim, em linguagem moderna. Uma escada que desce sempre, sempre descendo. O nosso progresso aqui, a nossa evolução, a nossa lida, o nosso trato com este mundo, com essa realidade, é como se fosse uma escada rolante que está sempre descendo. Ou nós nos esforçamos para subir, ou então estaremos automaticamente descendo.
Não existe ficar parado, ficar estagnado, ficar neutro, de braços cruzados, em cima do muro, ou esperando o melhor tempo, o tempo apropriado, ou mais auspicioso para fazer tal coisa, ou para iniciarmos estudos, ou para buscarmos conhecimento da lei divina. Não existe meio termo, não existe intermédio, não existe simplesmente parada. Ou você anda para frente ou então está andando para trás. Essa é a grande verdade em relação ao que a Torá busca nos ensinar aqui. Podemos aprender isso, então, observando a própria natureza. Tudo no mundo tem um propósito e nada é por acaso. Por que, por exemplo, Deus criou a força da gravidade? Se quisesse, ele poderia nos manter flutuando, quem sabe, sobre o chão. A força da gravidade nos ensina que matéria atrai matéria, e para afastar, então, é necessário colocar energia de forma constante. Por exemplo, para um foguete sair da gravidade da Terra, ou sair da atração da gravidade, ele precisa ter um motor muito potente, que o impulsione sempre para cima. Mas se por acaso o motor deixar de funcionar por alguns instantes, nós sabemos que imediatamente esse foguete, essa nave começa a cair, porque ela está sendo atraída pelo material, ela está, digamos, simplesmente sujeita a uma lei universal, que é a gravidade. O mesmo ocorre com nossa lida, com o nosso conhecimento, com a nossa vida neste mundo, neste plano, em que nós temos que estar sempre em evolução. Nós temos uma parte material, que é o corpo, que constantemente está sendo puxado e atraído pelo materialismo, atraído para baixo, por prazeres imediatos. Mas também temos algo de espiritual, se essa for a melhor linguagem para que se entenda assim, a nossa alma, que é o motor desse nosso foguete. Quando nós desligamos esse motor, isto é, quando deixamos o corpo controlar e decidir as nossas vidas, nós estamos então em queda livre, espiritualmente falando. Para crescer, então, é preciso esforço, empenho, e é preciso que se deixe a alma comandar, que se deixe ela impulsionar. E isto só é possível, então, vivendo uma vida repleta de valores de Torá. A outra marca desta dualidade entre o material e o espiritual é a própria terra de Israel. Nós sabemos que o ponto mais elevado espiritualmente do mundo chama-se Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, que ficava na antiga cidade de Jerusalém, em Israel. O ponto geográfico mais baixo do planeta também fica em Israel, no Mar Morto, a 400 metros abaixo do nível do mar. Coincidência? Certamente que não. Israel representa um grande potencial de espiritualidade. Se a pessoa procura em Israel, o que a pessoa procura em Israel é espiritualidade, não há lugar mais propício para o crescimento, segundo os próprios sábios. Mas se a pessoa procura em Israel o materialismo, encontra também todos esses problemas e essas dificuldades. Apesar de Israel ser uma potência mundial com grandes avanços tecnológicos, sofre com vários problemas sociais. Em locais onde não se pratica, onde não se estuda, onde não se vive Torá, há muito uso de drogas, um elevadíssimo nível de violência juvenil, talvez um dos maiores do mundo. Porém, já nas cidades onde as pessoas estão mais empenhadas no estudo da Torá e na sua vivência, como por exemplo na cidade de Bnei Brak, o que temos ali é um exemplo de ética aplicada da Torá. Em Bnei Brak não há delegacia de polícia. As frutas, verduras são vendidas na rua e os vendedores deixam as mercadorias e confiam a ponto de deixar uma caixa para o dinheiro. A pessoa pega o que quer, o que deseja e deixa o dinheiro naquela caixa
e então o vendedor vem recolher logo em seguida. Portanto, a Torá nos ensina que o nosso objetivo é sempre estar vivendo com santidade, com separação, aproveitando as oportunidades, não deixando o crescimento espiritual para depois. E quando eu falo em viver em santidade, em Kedushá, eu estou falando exatamente nisso, em aproveitar essas oportunidades, não deixando o crescimento espiritual para depois. Isso é ser Kadosh, isso é ter Kedushá. A promoção na empresa pode esperar, o carro novo pode esperar, a casa nova pode esperar. Mas o crescimento no conhecimento do não espera. E se deixarmos ir embora esta oportunidade, ou uma oportunidade, talvez essa nunca mais volte. Se voltar, de repente não volte com a mesma intensidade, quem sabe? E quando lemos nessa semana Parashat Emor, que traz, entre outros assuntos, uma das mitzvot que estamos, digamos assim, vivenciando no mundo judaico nesse tempo, que é a contagem do Homer, isso cabe uma reflexão bastante interessante. Assim diz o verso: contem para vocês desde o dia após o descanso, desde o dia em que vocês trouxeram o Homer, que é a oferta de cereais, que é erguido 7 semanas completas serão. Até o final da 7ª semana, vocês devem contar 50 dias. Vaikra 23, 15 a 16. A Torá ordena, a partir do 2º dia de Pessah, quando o sacrifício do Homer era oferecido no Beit HaMikdash, que os judeus contem 49 dias de forma progressiva até chegar ao 50º dia, que é a festa de Shavuot. Porém, se prestarmos atenção na linguagem do verso, surge uma pergunta. Por que a Torá diz, contem para vocês, e não apenas contem? Ora, quando o povo judeu saiu do Egito, as pessoas estavam em um nível muito baixo. Segundo os sábios, no nível 49 de impureza espiritual. Os judeus, influenciados por uma sociedade completamente corrupta e imoral, também acabaram corrompendo-se, corrompendo o seu caráter, e não podiam receber Torá estando num nível assim tão baixo. Então Deus concedeu a eles 49 dias de prazo para a outorga da lei divina, para que eles então pudessem crescer de nível dia após dia. O povo judeu conseguiu, com um trabalho árduo, se purificar e estar apto a receber a Torá em um evento que mudou o curso da humanidade. Mas, se estes 49 dias foram para o crescimento do povo judeu após a saída do Egito, por que a Torá deu uma mitzvah de todos os anos também contar esses 49 dias? Ora, quando nós comemoramos a independência do Brasil, no dia 7 de setembro, estamos apenas relembrando um evento histórico que aconteceu há centenas de anos, mas que em nada está relacionado com a nossa vida atualmente. Poderíamos pensar então que as festas judaicas também são apenas recordações de eventos que ocorreram ao povo judeu durante a sua história, mas explicam os Hazal, os sábios de abençoada memória, que segundo o judaísmo a nossa vida é um ciclo e por isso em cada uma das festas judaicas não se relembra apenas, mas também as pessoas estão revivendo alguma influência espiritual que se repete a cada época do ano. Explica o livro Lekar Tov que a expressão para vocês, contem para vocês, nos ensina que a mitzvah da contagem do Homer é algo que nos traz um benefício direto nas vidas. Mas qual o benefício que há em contar dias? Poderíamos perguntar. Na linguagem da Torá, na realidade, a contagem do Homer não é simplesmente uma contagem de caráter quantitativo, e sim uma contagem de caráter qualitativo. Não é quantidade, mas sim qualidade que está se contando. Em relação a cada um dos atos que fazemos na vida. É uma oportunidade, então, de depurar, de se elevar no período de 7 semanas
E essa é a grande lição da Torá, em primeiro plano, para o povo de Israel. Ali, então, durante esse período de tempo, eles deveriam adquirir controle sobre os seus desejos, sobre os seus pensamentos, que estavam, naquele instante, mais voltados para o materialismo. Quando uma pessoa vende algo e recebe notas de alto valor, ele conta cada nota com muita atenção. Não apenas verifica a quantidade de dinheiro, mas ele examina cada uma delas para saber se são verdadeiras ou não. Então, é isso que estamos nos referindo em relação a não uma contagem de quantidade, mas sim de qualidade. Assim também é a contagem do Homer, onde não apenas conta-se ou deve-se contar numericamente a cada dia, mas também deve ser verificado a cada dia desta contagem que os atos são corretos, ou se os atos são corretos ou não, e quais os pontos onde pode haver melhorias. Em Shavuot, o povo de Israel recebeu a Torá no Monte Sinai. E em cada ano a Torá é novamente entregue ao povo de Israel, como uma chuva que está programada para o fim da época de cultivo do campo. Se o agricultor arou a terra e semeou nesse período, a chuva vem para irrigar e trazer vida a este campo. Mas se o agricultor não tiver feito nada, a chuva vem de qualquer maneira. Porém, nenhum benefício pode ser extraído então dela. O mesmo ocorre nos 49 dias de preparação, pois se existir uma preparação, de alguma forma nós receberemos novamente a Torá em Shavuot. Mas se ficarmos parados, certamente não estaremos melhorando em nada e a Torá não terá nenhum efeito sobre as nossas vidas. Ou seja, a chuva vem de qualquer forma, que é a Torá, mas a nossa vida não está devidamente arada, a nossa vida não está devidamente preparada para recebê-la. Mesmo a chuva vindo, nenhum fruto será produzido. Mas os dias da contagem do Homer não são todos dias felizes para o povo judeu. Até o dia 33 da contagem é um período de tristeza, segundo a tradição, pela morte dos alunos do Rabi Akiva, em uma terrível praga que ocorreu na época do Segundo Templo. E qual foi a causa espiritual desta praga? Explica o Talmud que esses alunos do Rabi Akiva não respeitavam um ao outro como deveriam. Obviamente que o não respeitar dos alunos do Rabi Akiva não era falar grosserias um para o outro. Era um erro muito mais sutil. Apesar de serem pessoas muito elevadas, e o erro ter sido algo muito pequeno, como aqueles alunos seriam os transmissores da Torá para as futuras gerações, eles não estavam aptos a continuar a transmissão com esta característica. Essa característica não estava trabalhada. Mas então o que houve de especial em Lag BaOmer, o dia 33 da contagem, em que os alunos pararam de morrer? Nesses 49 dias de crescimento espiritual, muitos judeus costumam seguir um manual de crescimento que está contido na Ética dos Pais, Pirkei Avot. E esse livro traz, no seu último capítulo, 48 formas de crescer espiritualmente para adquirir Torá. Em cada dia da contagem do Homer, as pessoas se esforçam para adquirir um dos níveis espirituais mencionados em Pirkei Avot. E no último dia, repassam todas as características. No dia 33, o trabalho de crescimento espiritual é ame as críticas. Foi nesse dia quando os alunos do Rabi Akiva trabalharam este nível espiritual de amar as críticas, é que eles perceberam então que não estavam se respeitando como deveriam e corrigiram seu erro. O primeiro passo para melhorarmos em qualquer coisa em nossas vidas é, antes de mais nada, reconhecermos que existem falhas
Mas a tendência natural do ser humano é achar que somos perfeitos, que sempre o erro está com os outros. E nós temos uma inegável tendência de aprovar aquilo que nós gostamos, ou de justificar, ou de buscar justificar aquilo que nós gostamos. Assumir que estávamos errados causa uma baixa autoestima. Ninguém gosta de sentir uma baixa autoestima. E reconhecer o erro causa isso. Para proteger então o nosso ego, nós temos a capacidade de sempre justificar atitudes. Muitas vezes de maneira até inconsciente. Sempre estamos certos e os outros estão sempre equivocados. Por isso as críticas são tão importantes. Pois abrem os nossos olhos e o nosso coração, nos ajudam a enxergar os nossos defeitos de forma mais clara. A crítica é uma ferramenta externa que serve para a reparação da vida de cada um de nós. Quem está dentro não enxerga muito bem, quem está de fora enxerga um pouco melhor e pode ajudar muitas vezes. Por isso a crítica ela pode servir como uma ferramenta de retificação. Saber receber críticas é um sinal de grandeza e é uma demonstração nítida de vontade de crescer, de vontade de evoluir, de não estagnar. Este conceito pode ser observado, por exemplo, mesmo em empresas. Qual é o papel, por exemplo, de um consultor? O consultor ele critica aquilo que está errado, ele identifica o que está deficiente na empresa, o que pode ser melhorado. Por que o dono da empresa paga, então, e paga tão caro para escutar críticas? Pois ele sabe que ele está dentro da empresa, e dentro da empresa ele perde um pouco a sensibilidade em muitas áreas, e não enxerga mais, de repente, todos os problemas. É necessário alguém de fora, então, para perceber erros, até mesmo infantis, sutis, que são cometidos naquela empresa. Por isso ele contrata, então, o consultor, e o consultor expõe os problemas da empresa e aquilo que ele observou durante a sua permanência no local junto com os trabalhadores. E é isso que nos ensina a Torá. Quem quer crescer de verdade deveria estar, então, disposto a pagar até para ouvir críticas. Todos cometem erros, e isto não significa que não somos boas pessoas, não é exatamente essa a ideia. Mas se queremos chegar ao nosso máximo potencial, nós precisamos estar dispostos a colocar o nosso ego de lado e assumir para nós mesmos que ainda temos um longo caminho de crescimento pela frente. A paraxá dessa semana, Emor, ela termina com um incidente em que um judeu, filho de uma mulher judia e um homem egípcio, amaldiçoa a Deus em público. Como diz o verso, o filho da mulher israelita pronunciou o nome de Deus e o amaldiçoou. Então o trouxeram para Moshe e o colocaram na prisão para esclarecer isto por meio de consulta com o Eterno. Como o homem havia cometido um crime cuja punição não estava explícita pela Torá, ele foi então preso momentaneamente até que Moshe se achegasse e se aconselhasse diretamente com Deus para saber exatamente qual seria a pena aplicada. Explica o Rashi, comentarista da Torá, que este blasfemador de Deus não era o único que estava preso. Neste mesmo período, outro homem também estava temporariamente na prisão, aguardando o seu veredito. Ele havia desrespeitado publicamente o Shabat diante de testemunhas, apesar da Torá determinar que ele deveria receber a pena de morte, não estava explícita de qual forma esta pena seria aplicada, já que na Torá existem 4 diferentes formas de aplicar a pena capital. Portanto, o homem também estava preso até que Moshe questionasse diretamente a Deus como proceder nesses casos. E o Rashi, citando o Midrash,
parte da Torá oral, nos traz um detalhe interessante, mas aparentemente sem nenhuma grande importância. Ele explica que, apesar dos dois estarem presos no mesmo período, eles foram colocados em celas diferentes, de maneira que não tivessem absolutamente nenhum contato um com o outro. Mas por que eles não foram colocados na mesma cela? E por que o Midrash precisou nos contar que havia dois prisioneiros se eles não tiveram nenhum contato entre si? Explica Urashi que, teoricamente, os dois deveriam ter sido presos juntos, mas Moshe entendeu que havia a necessidade de separá-los, pois existia uma grande diferença entre o homem que blasfemou de Deus e o homem que desrespeitou o Shabat. Aquele que desrespeitou o Shabat já sabia que teria uma pena de morte. Apenas a forma de aplicar a pena seria definida por Deus. Já o blasfemador não tinha ideia de qual seria a pena. Poderia também ser pena de morte, pena capital, ou poderia ser outra pena bem mais leve. Mas como entender as palavras do Urashi? Por que essa diferença seria motivo para separar os dois homens? Nos ensina o Rav Mordechai Gifter que se os dois homens tivessem sido colocados juntos, teriam passado por sofrimentos desnecessários. O blasfemador olharia para o outro prisioneiro, que estava condenado à morte, e pensaria que sua pena também seria exatamente a mesma, antes mesmo do veredito final. Já o homem que desrespeitou ou que violou o Shabat, caso o blasfemador não recebesse pena de morte, também sofreria. Pensaria que talvez sua pena pudesse ser comutada. Quando alguém tem um sofrimento, ele se consola ao saber que outras pessoas também estão sofrendo com ele. Uma pessoa que está em uma má situação sente dor quando vê que seu companheiro não está sofrendo no mesmo nível. Ou melhor, ao ver que seu companheiro está sofrendo no mesmo nível. Portanto, a separação foi um ato de sensibilidade, uma forma de não causar sofrimentos desnecessários. Mas fica uma pergunta: será que esta preocupação era realmente necessária? As duas pessoas em questão que haviam cometido crimes muito graves mereciam que sua dor fosse minimizada? Além disso, os dois acabaram sendo condenados à pena de morte. Então, por que se preocupar com um pouco de sofrimento a mais? Deste episódio, aprendemos o grau de sensibilidade com as pessoas que a Torá exige de nós. Mesmo com pessoas que cometeram transgressões graves, mesmo que ambos tenham sido condenados à pena de morte, a Torá nos proíbe de causar qualquer tipo de sofrimento desnecessário a eles. Neste caso, a solução foi simples. Apenas a separação dos dois prisioneiros foi suficiente. Mas mesmo se outros esforços fossem necessários para evitar um sofrimento desnecessário, estaríamos então obrigados a nos esforçar. Podemos utilizar esse ensinamento para o nosso cotidiano? Muitas vezes, em nossas vidas, há situações que somos obrigados a dar uma bronca em alguém que fez algo de errado. Por exemplo, nossos filhos, alunos ou até mesmo amigos. A Torá nos ensina a sermos cautelosos para não causar mais sofrimento do que necessário, do que realmente a pessoa merece. E muitas vezes, no lugar onde gritos não funcionam, não funcionariam, uma demonstração de amor e de preocupação com o mau ato que a pessoa fez tem um efeito muito maior. Como, por exemplo, ocorreu com o Hafetz Haim, quando ele repreendeu o seu aluno de forma amorosa. Talvez, na verdade, o aluno do Hafetz Haim merecesse uma grande bronca, quem sabe até mesmo a expulsão da yeshiva, da escola, porque ele desrespeitou o grande mestre. Mas se o Hafetz Haim tivesse gritado com o seu aluno, ou pior ainda, se o tivesse expulso imediatamente da yeshiva, certamente o aluno teria se desviado completamente dos caminhos da Torá. A atitude do Hafetz Haim foi completamente diferente. Ele demonstrou amor pelo aluno, demonstrou que se importava com as coisas que ele fazia, tocando profundamente no coração dele.
Portanto, sempre que tivermos razão em uma discussão, ou digamos, em uma grande bronca for justificável, o ideal é tentar antes agir de uma outra maneira. Como ensinam os sábios, coisas que saem do coração entram no coração. Se a pessoa que errou sentir que a bronca que está recebendo é por amor, para ajudá-la a melhorar em algo, então será muito melhor recebida, será muito bem recebida, provavelmente, e não serão necessários então gritos ou ameaças. Assim estaremos resolvendo os nossos problemas e ajudando os outros sem correr um grande risco de estar causando algum tipo de sofrimento desnecessário. Chegamos então ao fim do comentário da nossa paraxá dessa semana. Espero que tenha sido de proveito para todos e até uma próxima oportunidade em Mirtzeh Hashem.